Você já teve que ficar procurando uma informação que você queria em outra planilha que você utilizou há muito tempo e essa planilha era bem grande, você teve que ficar rolando e rolando e rolando seu mouse até achar essa informação? Fica aqui que hoje eu vou te ensinar uma maneira muito mais fácil de procurar uma informação no Excel. Olá novamente, vamos falar hoje então sobre o que na minha opinião também é uma das funções mais importantes do Excel. Na minha opinião existem três coisas que você deve dominar para você ser uma pessoa avançada ou resolver grandes problemas utilizando o Excel, que é a função C, o PROC-V e também a tabela dinâmica. Aqui no canal a gente já falou um pouco sobre a função C, algumas ramificações que a gente tem dentro dela, e hoje a gente vai falar então sobre o PROC-V. O que é e para que serve essa função tão importante que é o PROC-V? O PROC-V nada mais é que a abreviação para procura na vertical, ou seja, procurar alguma informação que está disposta na vertical. O que a gente tem nas verticais dentro do Excel? As nossas colunas, ok? Então por isso que ela é tão importante e é muito mais utilizada, porque a maioria das tabelas que a gente constrói dentro do Excel ela está disposta em colunas, então a gente utiliza o PROC-V para procurar essas informações, ok? Vamos vir aqui na tela que eu vou mostrar para vocês como que é composta a função PROC-V. A função PROC-V ela é composta por 4 argumentos e o primeiro deles, na minha opinião, é o argumento mais importante, que é o valor procurado, tá? Para explicar o valor procurado, eu gosto de explicar através de uma pequena historinha que eu conto para meus alunos, que é a seguinte. Já aconteceu com vocês de ir em alguma loja de roupa ou sapatos, comprar algum produto e na hora que você vai pagar esse produto, a vendedora fala para você, pede para você o seu CPF? Aposto que já, né? Por que eles pedem isso? Normalmente para consultar o seu CPF no Serasa, né? Para ver se você não tem alguma restrição e etc. E se já pode pensar que interessante, a partir do seu CPF apenas, ela consegue saber seu nome completo, sua data de nascimento, se você está negativado ou não, muitas vezes seu endereço e várias outras informações que são inerentes únicas e exclusivamente a você. Porque o seu CPF não é igual ao meu, que não é igual dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos, ok? Então, o valor procurado dentro do PROC-V é essa informação única, uma informação que a partir dela eu vou buscar outras informações. Eu posso dar exemplo para vocês de alguns valores procurados que são muito comuns por aí. Ou seja, nota fiscal, o número de nota fiscal nunca se repete, o número de pedido, número de lote, RG, CPF e muitas outras coisas, ok? Então, quando eu chego nessa primeira etapa do PROC-V, eu tenho que mostrar para ele, mostrar para o Excel aonde que vai estar a informação, que a partir dela eu vou procurar o que eu quero. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma consulta de nota fiscal, ou seja, a partir de um número de nota fiscal específico, eu vou saber quem que é o vendedor que realizou a venda daquela nota. Para isso, eu vou então indicar para o Excel, dentro do meu valor procurado, qual que é a informação que eu quero, que eu vou procurar a partir dela. Então, como a gente já falou anteriormente, é a nossa nota fiscal, certo? A gente simplesmente clica na célula onde eu vou informar qual é o meu valor procurado, qual é a minha informação única, ok? E uma dúvida também que o pessoal sempre tem nesse caso é: Henrique, e se por acaso tiver números de notas fiscais duplicados ou CPFs duplicados, o que o Excel vai fazer? Vai dar um erro? Não vai dar um erro. O Excel vai retornar para você o primeiro valor que ele encontrar na sua procura, ok? Então, muito cuidado quando vocês forem preencher bancos de dados ou tabelas que vocês tenham que consultar depois para não ter valores duplicados, ok? Para passar de argumento, então, a gente dá um ponto e vírgula e vamos para o nosso segundo argumento, que é a matriz tabela, ok? O que é essa matriz tabela? A matriz tabela nada mais é que o meu banco de dados, a tabela onde estão os dados em que eu vou procurar, ok? A gente sempre procura alguma coisa onde já existe, concorda? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar para o Excel aonde é o banco de dados que está a informação que eu estou procurando. Nesse caso aqui, eu tenho um banco de dados com poucas linhas, percebem? Então é simples, talvez só olhando eu consiga. Mas agora pensa em empresas multinacionais que trabalham com bancos de dados imensos, que fazem milhares de vendas diárias. Seria complicado procurar uma por uma na nota fiscal, não é? Então, para isso a gente utiliza o PROC-V, certinho? Então, vou selecionar aqui toda a minha tabela, utilizando o Ctrl Shift para a direita e Ctrl Shift para baixo, e dou um ponto e vírgula para eu ir
para o meu próximo argumento. Esse argumento é chamado de número índice coluna. O que é isso? O meu número índice coluna nada mais é que a coluna da minha matriz tabela, ok? Toda essa área que a gente acabou de selecionar aqui, onde está a informação que eu estou procurando. A gente não está procurando pelo nome do vendedor que fez essa venda dessa nota aqui de cima? Então, em qual coluna da minha matriz tabela está o nosso vendedor? Nosso vendedor está na coluna A, B, C. Concorda que os nossos vendedores estão nessa coluninha? Porém, o PROC-V, ele não entende as colunas do Excel como sendo A, B e C. Ele entende as colunas como sendo 1, 2 e 3, numa ordem numérica, ok? Então, contando a partir da primeira coluna da sua matriz tabela, você coloca aqui dentro do número índice coluna qual coluna está a informação que você está procurando, ok? Então, já que a gente sabe que é em ordem numérica e os nossos vendedores estão na terceira coluna, a gente simplesmente coloca o número 3. E se a minha matriz tabela começasse, por exemplo, aqui da minha coluna J, e fosse de J até L, por exemplo? Simples, a gente contaria o J como sendo a primeira coluna, a K como sendo a segunda coluna e a L sendo a terceira coluna, tá ok? Eu não começo necessariamente sempre da minha coluna A, eu começo sempre de onde começa a minha matriz tabela, ok? Damos um ponto e vírgula e vamos para o nosso último argumento, que é o intervalo, que é a procura de intervalo, né? E para isso você tem que entender que existem dois tipos de PROC-V, o PROC-V falso e o PROC-V verdadeiro, tá? O PROC-V falso ele retorna para a gente as correspondências exatas e o PROC-V verdadeiro traz para a gente as correspondências aproximadas, tá ok? E existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Porém, eu vou gravar uma outra aula para vocês explicando o que é o PROC-V verdadeiro e lá vocês vão conseguir entender melhor a diferença dessas duas coisas. Para quem está começando a aprender o PROC-V, saiba que a maioria dos casos que vocês têm que resolver com o PROC-V é utilizando o PROC-V falso. Então, por enquanto, nessa aula eu não vou me adentrar muito na diferença dessas duas coisas. Então, vamos utilizar o nosso PROC-V falso. Para isso, eu simplesmente escrevo aqui falso. Mas Henrique, você me disse que lá atrás, quando eu vou colocar um texto dentro de uma função, eu tenho que colocar entre aspas. Perfeito. Só que nesse caso, o PROC-V, o falso dentro do PROC-V, não é um texto, tá? Ele é um argumento. Então, nesse caso, não entra as aspas duplas antes e depois da palavra falso, ok? Então, antes de a gente finalizar a nossa função, vamos recapitular o que a gente fez. A gente falou para o Excel que a informação única, que a partir dela vai trazer o resultado para mim, é a nota fiscal que está na célula K9. Depois, eu mostrei para o Excel, eu restringi para ele o seguinte: Excel, você tem aí milhões e milhões de células. Porém, as informações que eu quero, para te ajudar aí na sua busca, estão aqui dentro desse intervalo, que vai de A8 até H28. Depois eu ajudei o Excel mais uma vez. Eu falei para o Excel o seguinte: Excel, dentro desse pequeno intervalo que eu selecionei para você, a informação que eu quero está na coluna 3, beleza? Então procura lá na coluna 3 para mim. E depois eu finalizei então com a nossa correspondência exata, que é o PROC-V falso. Ok? Agora eu posso fechar meus parênteses e dar um Enter. Quando eu faço isso, o Excel retorna para mim o vendedor correspondente a esse número de nota fiscal. Vamos ver se está certo? Então aqui é 19.356, 19.356, que é o vendedor Luiz. Vamos testar para ver se realmente está certo? Vamos colocar aqui ó, a 19.351, que é o Francisco. Então basta eu vir aqui onde está o meu valor procurado e digitar 19.351. E para isso o Excel retorna para mim o Francisco. Então é assim que funciona o PROC-V. Ele é uma função de procura que, a partir de um número único, ele retorna para mim a informação que eu estou procurando dentro de um intervalo de células, dentro de um banco de dados, ok? Pessoal, então logo vai sair a nossa aula sobre o PROC-V verdadeiro para ficar mais claro esse entendimento entre a correspondência exata, que é o PROC-V falso, e entre a correspondência aproximada, que é o PROC-V verdadeiro, ok? Se ficou alguma dúvida em relação a isso, escreve pra gente no nosso e-mail ou manda um direct lá do Instagram. Para quem ainda não nos segue, recomendo muito, porque lá direto a gente está respondendo dúvidas e perguntas dentro dos stories, que pode ser a sua dúvida também, ok? Então muito obrigado mais uma vez por acompanhar essa aula e até mais!